Novamente Sukuna se destaca como o mais forte, deixando diante de seus cortes o mais forte grau 1 à beira da morte. E mesmo com aquele que está salvando todos em campo de batalha buscando a salvação, quem precisou ser salvo foi si mesmo. Hoje uma sombra do passado não tão distante chegou ao campo de batalha, como o último em nível e saúde para enfrentar o Rei das Maldições. Jujutsu Kaisen 254. Eu realmente esperava muito mais. Um capítulo muito tranquilo, cheio de flashbacks, coisas que não são tão interessantes em si. Um personagem que eu esperei uma evolução, mas foi o mesmo de sempre. Kusakabe não pôde entregar para nós o que esperávamos. Não sabemos o que é o Sami até agora. E sim, mistérios não foram respondidos nesse capítulo. Luta rápida, capítulo emocional e talvez uma revelação bem no finalzinho, que vamos ver a partir de agora. O capítulo começa com Kusakabe na posição de saque de sua katana, já em frente a Ryomen Sukuna. Seria o chamado novo estilo das sombras. O próprio Sukuna estranha o fato de Kusakabe se utilizar de uma espada para lutar contra ele, que pode lançar ataques cortantes. E por sua parte, Kusakabe analisa a situação com calma, entendendo o comportamento de seu domínio simples contra Sukuna, entendendo que uma técnica anti-domínio apenas teria eficiência máxima dentro de um domínio inimigo. Entretanto, ainda assim o domínio simples poderia aumentar a sua liberação de energia durante os ataques que ele faria contra Sukuna, e também neutralizar as técnicas do santuário, pelo menos uma parte delas. Ou seja, valia a tentativa. Assim, Sukuna faz o primeiro movimento, lançando um corte de Kusakabe, esse que é defendido no susto pelo xamã, e de acordo com o próprio Kusakabe, é como se ele estivesse programado para interceptar por reflexo tudo que invade seu domínio de forma automática. Reflexos esses admirados até por Ryomen Sukuna. Então nesses primeiros movimentos da luta, já sabemos quem tem a vantagem e quem tem a desvantagem. Óbvio, Sukuna pode amassar o Kusakabe, afinal ele não está nem suando, nem se mexendo, o rei tá ainda. E o Kusakabe precisa fazer pressão, ele precisa avançar, ele está na ofensiva. O rei apenas precisa partir ele no meio, coisa simples para Sukuna. E o mais interessante é que pelo menos agora, entendemos um pouquinho melhor como funciona uma técnica anti-domínio fora de um domínio. No caso, domínio simples, que sim, é um domínio criado para ser usado dentro de outros domínios, como, entre aspas, uma vantagem contra um acerto garantido. Mas fora de domínio também funciona, aumenta a liberação e countera um pouquinho das técnicas inatas do inimigo. E também entendemos que Kusakabe, dentro do seu domínio simples, ele causa um tipo de defesa por reflexo, quase que uma defesa absoluta. Meio que tudo que entra na sua área de atuação, ou seja, um domínio simples, ele consegue se defender por reflexo e também atacar por reflexo. Em seguida, Sukuna lança mais cortes defendidos por reflexo, e Kusakabe percebe que aquilo ali era de fato assustador. O Rei das Maldições nem mesmo se mexia para o lançamento dos cortes, e supostamente estaria preparando um corte que corta o mundo. Então temos um flashback, com uma conversa de Mei com seu irmão Oyui, onde é explicado melhor a declaração de que Kusakabe seria o grau 1 mais forte. A xamã explica que ela e Nanami são superiores em poder bruto. Porém, sempre que algum deles vai enfrentar o Kusakabe, é mais fácil imaginar eles perdendo do que ganhando. Ele é um mestre espadachim excepcional, com grande variação de técnicas. Porém, o seu ponto forte é o intelecto sobre Jujutsu, o conhecimento sobre a energia e o seu funcionamento. Mei descreve Kusakabe como o homem que todos gostariam de ter em uma ilha deserta, e até mesmo Satoru Gojo elogia o domínio simples de Kusakabe, explicando que não é algo que iniciantes fazem com facilidade, e Kusakabe tem um domínio tão grande sobre a técnica, ao ponto de conseguir se mexer com ela e mantê-la por um período como se fosse um domínio normal. Um domínio simples, sem qualquer tipo de voto, e com alcance incrível. Isso era o domínio simples de Kusakabe. Em seguida, voltamos para Shinjuku, onde vemos Kusakabe expandindo seu domínio simples e surpreendendo Ryomen Sukuna, como se estivesse se preparando para o corte que corta o mundo, para o corte que viria atacá-lo. Mei explica a técnica da seguinte forma, abre aspas, o novo estilo das sombras, saque de katana, serve basicamente para atrair o contra-ataque de seu oponente, mas Kusakabe pode mais tarde expandir esse domínio simples para atrair seu oponente para dentro, e depois, esse domínio simples possui um programa que intercepta automaticamente qualquer intruso que adentra nele.
Uma pessoa que alcançou o status de feiticeiro de grau 1, sem o uso de qualquer técnica amaldiçoada, te ataca pensando com a coluna vertebral, não com o cérebro. Aqueles atingidos por isso sequer conseguem se defender. Basicamente nessa frase, Mei explica que uma técnica de Kusakabe permite a ele agir de forma instintiva e atacar de forma instintiva tudo aquilo que entra em seu domínio simples. É algo bem interessante. Um cara forte, um cara destemido, um cara que alcançou um grau de feitiçaria que poucos atingem sem qualquer técnica inata. Esse cara vai se destacar batendo no inimigo simplesmente de forma automática. E sim, parece algo bem interessante até então, mas vamos continuar aqui com a história. Kusakabe faz um avanço rápido contra Sukuna. Em um instante, ele aplica centenas de cortes pelo corpo do Rei das Maldições, que fica imóvel por um instante, como se não entendesse exatamente o que estaria acontecendo. Nanami dizia não conhecer ninguém capaz de lidar com isso, tirando Gojo, obviamente, que não precisaria desviar. A espada de Kusakabe quebra depois de tantos golpes, e o xamã gira uma cambalhota, jogando sua capa no rosto de Sukuna, em seguida dando socos no Rei das Maldições. Basicamente, Kusakabe saiu na mão com Sukuna. Ele troca socos, chutes e não para de avançar, como se tudo estivesse sendo feito de forma automática, ao ponto do próprio Kusakabe perceber que estava se esforçando em excesso, sem ao menos perceber. Então entendemos mais ou menos o que Mei queria dizer, que Kusakabe ele age por instinto dentro de seu domínio. Ele não tem um pensamento lógico por trás de ações racionais, ele entra em um modo instintivo e apenas pensa em eliminar o alvo em sua frente. E por isso Sukuna não entendeu de primeiro o que ele estava fazendo e recebeu tantos cortes pelo seu corpo. Sim, foi meio estranho ver o Rei das Maldições sendo fatiado? Foi. Mas realmente Kusakabe surpreendeu bastante nesse primeiro movimento. Mas óbvio, depois Sukuna entendeu a técnica e passou a lutar frente a frente com Kusakabe, apenas defendendo seus cortes e brincando um pouco com o xamã. Temos então um flashback, onde Kusakabe se lembra do diretor Yaga, e como xamã de grau especial, ajudou ele na situação de sua irmã com Takeru, seu falecido sobrinho, um crime Jujutsu que eles praticamente fizeram juntos, em segredo do alto escalão. E Kusakabe ficava se imaginando o que Yaga diria a ele se tivesse fugido de Sukuna. Sabia que ele não seria julgado ou qualquer coisa do tipo, mas também sabia que Yaga ficaria um pouco triste, principalmente por Kusakabe não poder lutar ao lado dos outros. E assim, temos uma cena com Mei, Nanami e Gojo, onde os três comentam sobre Kusakabe e sobre seu intelecto e inteligência, mas o ponto principal da conversa era que Kusakabe de fato era muito gentil. Aqui entendemos um pouquinho mais sobre a personalidade de Kusakabe, até porque até então, até esse momento, vemos ele como um cara preguiçoso que foge dos perigos, que não quer fazer as coisas, evita se pôr em risco, mas é alguém que de fato é muito, mas muito preocupado com os outros, inclusive ao ponto de cometer um crime Jujutsu para poder, entre aspas, salvar a sua irmã. E isso é um segredo que ele guardou até o fim com o diretor Yaga. O diretor já está morto, ele não volta mais, mas o crime cometido foi guardado. E Yaga, de certo modo, salvou a vida da irmã de Kusakabe. E isso ficou algo guardado nele, ao ponto de Kusakabe sentir que tem um compromisso em proteger aqueles que Yaga ama. Kusakabe, voando em campo de batalha de forma frenética, não queria pensar em mais nada, não queria recuar, sabendo que se ele parasse ali, Miwa, os outros alunos e os outros jogadores, todos acabariam mortos. Ele, como adulto, deveria continuar lutando por todas aquelas crianças. Era sua missão e sua responsabilidade. Ele não poderia fugir disso. Assim como o pai de Maki, Kusakabe transforma sua espada quebrada em uma espada de energia e tenta lidar com Sukuna que aparece em suas costas, visando um corte no peito do Rei das Maldições, tentando acertar seu coração. Mas é aqui que tudo acaba. Sukuna segura a lâmina do xamã, abrindo a sua guarda, e sem qualquer receio, o atinge com desmantelar, derrotando o feiticeiro que ficaria jogado no chão. E aqui eu admito que parece que alguns quadros do mangá estão meio que em falta, já que domingo é quando sai o capítulo oficial. Então aqui essa parte específica não dá pra entender direito o que aconteceu. Mas de fato Kusakabe foi derrotado por Sukuna, com, entre aspas, um corte direto em seu peito, um pouquinho abaixo na real. Então ele ficou lá caído, completamente derrotado, enquanto Sukuna continuaria avançando. Com o Kusakabe derrotado, o Yui chegou ao local para tentar salvar o xamã e levá-lo para Shoko. Mas sem ninguém mais podendo lutar,
não havia mais nada que impedisse Ryoma e Sukuna. O Rei das Maldições aparece nas costas do garoto. Abre aspas. Isso já está ficando bem irritante, não acha? O Yui se assusta, ele não tinha o que fazer. Está de frente com um adversário muito maior, cansado e seria completamente fatiado. Mas os desmantelares de Sukuna acertam apenas o chão. Um novo rosto aparecia ali no campo de batalha. O xamã de classe especial do grupo de Suguru Geto, Miguel, um homem que lutou contra Satoru Gojo, agora iria para mais uma grande batalha em sua vida, contra ninguém mais ninguém menos que Ryoma Sukuna. O interessante é que Sukuna não sabe quem é o Miguel, ele não tem informações. Então, o xamã pode surpreender o rei de alguma forma, pode apresentar algo novo. Lembrando que Miguel não é japonês, ele é um xamã que veio direto da África, então a cultura dele, o jutsu dele, é um pouquinho diferente do jutsu oriental. E sim, pode esperar algo um pouquinho diferente dele. Pelo menos eu espero, porque Kusakabe prometeu tanto, mas Forte Grau 1 entregou tão pouco. Então virou uma decepção. Lembrando que o Miguel é bem mais rápido que qualquer um abaixo dos graus especial. Então sim, ele é bem forte mesmo. Tanto que sobreviveu a uma pancadaria direta com o Gojo tentando usar o azul. Mas tem um empecilho aqui, que é a falta da corda negra. O Gojo destruiu a arma amaldiçoada que Miguel carregava. Ou seja, ele vai de mãos nuas contra o Sukuna. Supostamente. Pode ser que o Miguel arrume uma arma amaldiçoada que faça algo parecido com a corda negra. Talvez a arma do Toji, que até então não sabemos se Gojo destruiu ou não. Parecia estar com o clã Zenin, mas se está com o clã Zenin, está com o Maki. Basta sabermos como vai ser essa luta aí, que pode ser que vire algo interessante. Mas sinceramente não vou hypar dessa vez. Pode ser também que Sukuna apenas bata e derrote o Miguel muito rápido. Enfim, capítulo no domingo, capítulo completo. Esse aqui veio bem mais ou menos. Os spoilers não estão tão bons quanto antigamente, já que todo mundo sabe o que está acontecendo com os leakers no Japão. Vou deixar um vídeo aqui nos cards para quem não sabe o que está acontecendo lá. Enfim, domingo a análise vem inteira do capítulo oficial de forma mais didática e séria, trazendo teorias. E espero você lá. Te vejo no próximo vídeo.